seja muito bem-vindo ao canal Matemática Show. Me chamo Fabiano Moura, se você me permitir, serei seu professor de matemática hoje. Nesta aula de análise combinatória falaremos sobre princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo. Galera, o princípio multiplicativo consiste na seguinte definição. Se você tem tomada de decisões sucessivas, ou seja, você vai tomar uma decisão e sucessivamente tomar outra decisão, ele consiste em você saber de quantas maneiras tomar essas decisões sem necessariamente ter que enumerá-las, beleza? Por exemplo, se você tem uma decisão D1 e sucessivamente tem que tomar uma decisão D2, a quantidade de possibilidades de D1 vezes a quantidade de possibilidades de D2 vai te dar o total de maneiras de tomada dessas decisões. Belezinha? Tranquilinha? Você fala assim, meu Deus, Fabiana, eu não entendi o que você falou. Dá um exemplo. Eu vou te dar um exemplo de como seriam essas tomadas de decisões, onde você resolve o seu PFC, o princípio fundamental da contagem, multiplicando. Por isso que também é conhecido como princípio multiplicativo. Você vai saber de quantas maneiras tomar as decisões, sem necessariamente ter que enumerá-las. Ok? Então vem aqui comigo para o primeiro exemplo. Olha só. Princípio fundamental da contagem. Exemplo 1. Para ir a uma praia, Ana pretende colocar um biquíni e uma canga. Então repara, que já está tomada de decisão. Ela tem que decidir qual biquíni escolher e qual canga escolher. Ok? Beleza? O que eu acabei de falar sobre a definição de PFC. Sabendo que ela possui 5 biquínis diferentes e 3 modelos de canga, determina um número de maneiras distintas, ou seja, diferentes, de Ana se vestir. Galera, é o seguinte, vamos lá. Para tomar a decisão D1, ela tem quantas maneiras? 5. Para tomar a decisão D2, que seria escolher a canga, ela tem quantas maneiras? Quantas possibilidades? 3. Então, para essa tomada de decisão, qual é a tomada de decisão, Fabiano? Se vestir para ir à praia, quantas maneiras a Ana tem? 5 vezes 3. Bem simples, bem sucinto. Você sabe de quantas maneiras ela pode tomar essa decisão, sem necessariamente ter que enumerar. Fabiana, não entendi esse negócio de enumerar. Enumerar seria mais ou menos assim, eu só vou fazer nesse, não vou fazer nos outros. Beleza? Então não faz sentido a gente estudar o princípio multiplicativo, o princípio fundamental da contagem, se todas as decisões a gente tem que enumerar. Beleza? Mas enumerar seria o seguinte, vamos supor que ela tem 5 biquínis. Biquíni 1, tá? Vamos chamar de B1, B2, B3, B4 e B5. Ok? E ela tem 3 cangas, C1, C2 e C3. Quantas maneiras ela tem para se vestir? Enumerando seria o seguinte, ó, biquíni 1 combina com a canga 1, já é uma maneira. Biquíni 1 combina com a canga 2, já é outra maneira. Biquíni 1 combina com a canga 3, já é outra maneira. Eu estou enumerando como seria essa vestimenta dela. Beleza? Da mesma forma que o biquíni 1 combina com as 3 cangas, o biquíni 2 também combina, o biquíni 3 também, o biquíni 4 também, o biquíni 5 também. Então aqui são 3, aqui são 3, são 3, são 3, são 3. 3 vezes 5 ou 5 vezes 3. Beleza? Então eu já sei de quantas maneiras antes de enumerá-las. Tá? Isso que consiste, tá, o princípio multiplicativo. Então, quantas maneiras, né, determina o número de maneiras distintas de Ana se vestir? 15 maneiras. Belezinha? Então esquece, não precisa estar enumerando. Li o problema, interpretei. Percebi que é PFC, princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo? Multiplica. Ok? Fabiano, e se ela tivesse que escolher uma coisa ou outra? Aí é outra parada. Aí você vai estudar princípio aditivo, é só somar. Beleza? E em análise combinatória e probabilidade, tá? Se você tem que tomar uma decisão e outra, o conectivo e implica em uma multiplicação. Se você tem que tomar uma decisão ou outra, o conectivo ou implica em uma adição. Guarda isso no coração.
Beleza? Vamos para um outro exemplo onde você utiliza o princípio fundamental da contagem. Vem aqui. Quantos números de 4 algarismos podemos formar? Então vamos lá, um número de 4 algarismos. Para começar a história, a gente prepara 4 casinhas aqui. Ó. 1, 2, 3, 4. Por que isso, Fabiano? Porque para um número de 4 algarismos ser formado, 4 casas precisam ser preenchidas com algarismos, é claro. Quais são os algarismos? Os algarismos que formam os números são os algarismos de 0 a 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então temos 10 algarismos para formar números, beleza? E como é que a gente começa a resolução disso aqui? Para eu ter um número de 4 algarismos, eu preciso preencher a primeira casa e a segunda casa e a terceira casa e a quarta casa. Ok? Belezinha? Então você tem que tomar essas decisões sucessivas. Qual decisão sucessiva, Fabiano? De preencher a primeira E, a segunda E, a terceira E, a quarta casa. Ok? E esse tipo de exercício a gente começa nas restrições. Que restrição é essa, Fabiano? A primeira restrição é aqui no início. Um número ele não pode iniciar com o algarismo zero. Não pode. Então, se você tem 10 possibilidades de algarismo para figurar essa casa, ou seja, para preencher a primeira casa, você exclui o zero. Então, essa primeira casa só pode ser preenchida com 9 algarismos. Belezinha? Não quer dizer que o 9 figura essa casa, não. Está nessa casa. Quer dizer que para o preenchimento da primeira casa eu tenho 9 possibilidades. Beleza? Ok? E eu tenho que preencher a segunda casa. Na segunda casa já pode ter zero, Fabiano? Já pode ter zero. Tá? Então, na segunda casa eu tenho 10 possibilidades para preenchimento. Então, ó, coloco 10 aqui. E para preencher a terceira casa, quantas possibilidades de algarismos você tem? Você tem 10 também. E para a quarta casa, Fabiano? Para a quarta casa você também tem 10 algarismos. Belezinha? E aí, como é que você faz? É só multiplicar tudo. O princípio fundamental da contagem é o princípio multiplicativo. Então, você faz 9 vezes 10 vezes 10 vezes 10, vai dar 9.000. Então, são 9.000 a quantidade de números formados por 4 algarismos. Belezinha? Ah, Fabiana, eu não entendi esse negócio de não começar com zero. Por exemplo, se você escolhe aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Começou com zero, não começou? Agora lê esse número. Você lê 0, 1, 2, 3? Não, você lê 123. 123 é um número de 4 algarismos? Não. É um número de 3 algarismos. Belezinha? Esse é um jeito assim bem prático de te explicar o porquê não podemos usar o zero na primeira casinha. Belezinha, galera? Tranquilo? Agora, esse tipo de exercício ele também pode vir dessa forma aqui, desse exemplo 3. Vem aqui comigo, ó. Quantos números com 4 algarismos distintos, guarda a palavra distintos no coração, diferentes, podemos formar? O mesmo esquema, ó. 1, 2, 3, 4. São 4 casas. Eu tenho que tomar as decisões de preenchê-las. Agora, de quantas maneiras eu posso fazer isso? Esse exercício a gente começa com as restrições. Primeira restrição a gente já viu aqui. A primeira casa não pode ter zero. Então eu tenho, dos 10 algarismos que eu posso utilizar para preenchimento dessa casa, eu excluo zero. Então eu só tenho 9 possibilidades. Belezinha? Tranquilinho? Só que como ele fala algarismos distintos, ou seja, diferentes, o cara que figurar esta casa, ele não pode estar na segunda, nem na terceira, nem na quarta casa. Ele não pode se repetir. São algarismos diferentes. Beleza? Então, já preenchida a primeira casa, quando eu for preencher a segunda casa, das 10 possibilidades de algarismos, porque na segunda casa já pode entrar o 9, ou já pode entrar o 0, desculpa. Das 10 possibilidades, eu vou excluir a primeira aqui, ó. Porque o cara que figurar essa casa, ele não pode aparecer aqui. Então, quantas são as possibilidades para o preenchimento da segunda casa? 9. Tá? E a terceira casa, Fabiana? A terceira casa, a mesma coisa. A princípio, poderiam ser os 10 algarismos. Mas o cara que entrar aqui e o cara que entrar aqui não pode entrar aqui. Então, dos 10 algarismos, eu excluo 2. Então, eu vou ter 8 possibilidades.
Para a quarta e última casa, são 10 a princípio. Só que como são diferentes os algarismos, o cara que entrar aqui, aqui e aqui não pode entrar aqui. Então, dos 10 eu excluo 3, eu tenho 7 possibilidades. 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Tá vendo? Essa conta é tão grande, como é que eu faço? Pode fazer bonitão assim, ó. 9 vezes 9, 8 vezes 7, 9 vezes 9. Dá 81, vou fazer um rascunhozinho rápido aqui. 8 vezes 7 dá 56. E aí você multiplica 81 vezes 56. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 8, 48. Ok? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 8, 40. E você soma, né? 6, 8 mais 5, 13. Beleza? Aí sobe umzinho aqui. 1 mais 4, 5. Tranquilo? 4.536 números. Reduziu bastante quando falham distintos, não é? Então, quantos são os números de 4 algarismos distintos? 4.536. Beleza? E aí, esses exercícios de análise combinatória, galera, é o seguinte. A análise combinatória tem que analisar. Né? Você lê, você interpreta o enunciado e você vai perceber o que ele está pedindo, o que ele está querendo. Tá vendo? Tem uma fórmula de bolo, é só sair multiplicando tudo igual maluco? Não. Calma o coraçãozinho. Tá? Esse exercício de análise combinatória você tem que interpretar primeiro e determinar o que vai ser utilizado e aí aplicar. Não existe uma fórmula de bolo. Você vai ver aqui, ó. É parecido com esse enunciado, mas você vai ver que já é uma outra maneira de fazer. Olha só, o quarto e último exemplo da nossa aula. Uma senha de 5 dígitos é formada por letras e números. Beleza? Quantas senhas podemos formar se o alfabeto tem 26 letras e os algarismos que formam os números são de 0 a 9? Beleza? Calma o coração, vamos lá. É uma senha de 5 dígitos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dígitos. Beleza? E aí você tem que preencher a primeira casa, e a segunda casa, e a terceira, e a quarta, e a quinta. Ok? Beleza? Fala, Fabiano, tá do outro jeito que você fez ali? Parecido. Porque aqui não tem restrição. Galera, quando você vai digitar uma senha, escolher uma senha, por exemplo, não tem essa restrição de, não pode ter 0 na primeira casa. Não existe isso. Você pode ter uma senha que começa com 0, não pode? Aqui ele está falando no enunciado alguma coisa de, a senha tem que ter letras e números distintos, diferentes? Também não. Então, para a escolha dessa senha aqui, nesse enunciado aqui, não tem restrição nenhuma, tá? Então, para ocupar a primeira casa, eu posso usar qualquer uma das 26 letras, tá? E qualquer um dos 10 algarismos. Então, 26 mais 10 vai dar 36, não é? Então, quantas são as possibilidades de preenchimento da primeira casa? 36. Só que você tem que preencher a primeira casa e, olha o conectivo E virando multiplicação. A segunda casa, que também são 36 possibilidades. E a terceira casa. E a quarta casa. E a quinta casa. Beleza, Fabiano, quer dizer que já acabei a questão, já acabou a questão. Tá? Mas, meu Deus, como é que eu vou fazer 36 vezes 36? É muita coisa, é muito número. Então, alguns exercícios você vai ver em questões de vestibular que eles deixam a operação indicada, tá? E aí, que operação é essa, Fabiano? Como é que eu vou deixar isso aí indicado? Gente, 36 vezes 36 vezes 36 vezes 36 vezes 36. Quantas vezes o 36 aparece? 5 vezes. Então, você pode deixar indicado assim, ó. 36 elevado à quinta potência. Seria a resposta dessa questão. Beleza, galera? Tranquilo? Já temos duas aulas de análise combinatória no canal, que são bem antigas. Arranjo e combinação que eu fiz assim que criei o canal. Mas eu vou dar um up na análise combinatória. O Enem está chegando. Terceiro ano do ensino médio também é um conteúdo muito importante. Tá? Então,
Teremos esta aula aqui no canal, tá? Princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. E teremos mais aulas de análise combinatória, ok? Espero que você tenha entendido essa aula. Chegamos ao final de mais uma aula aqui no canal. Se você ainda não é inscrito no canal Matemática Show, se inscreve aqui, galera. Um grande abraço, espero vê-los na próxima aula. Até lá. Valeu!